Boa noite, galera. Mais uma vez estamos aqui. Uma grande honra estar aqui nessa noite, junto com vocês que estão aí em casa, para fazermos mais uma live de quarta. Você sabe, live de quarta-feira é uma live que a gente procura estar falando sobre as colunas da igreja, uma igreja inabalável. E nós decidimos fazer uma coisa nova nesse mês. Vamos fazer o mês todo de lives falando sobre evangelismo e missões, né? Semana passada começamos esse assunto, foi muito bom, e vamos dar continuidade agora. Se você está nos assistindo, peço que você faça a sua inscrição no nosso canal Comad ao Vivo, você compartilhe, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho para que nós possamos entrar em contato com você todas as vezes que fizermos uma live, ok? É uma grande honra. Comece a compartilhar, disparar lá, Facebook, Instagram, Zap, a convidar os seus amigos para assistir essa live de hoje, que certamente será muito especial. Especial porque eu estou aqui hoje no meio de duas feras, né? Acima de tudo, dois amigos mesmo, de pastor Luiz Alfa, amigo de longa data. Missionário Mauro, uma pessoa que eu conheci não tem muito tempo, mas que também já mora no meu coração, já temos uma amizade boa, estamos crescendo nessa amizade. Então eu queria que eles começassem a falar. Os assuntos hoje estão muito bons e eu queria passar ao pastor Luiz Ralph para dar as suas considerações iniciais. Pastor Luiz, Deus abençoe. É uma honra estar aqui. Essa igreja está no nosso coração. Como o pastor Márcio falou, nós temos uma caminhada de muitos anos, de longos anos. E vir aqui na Comad é sempre um prazer, né? O povo muito amável, carinho enorme por vocês. Recebi o convite. Eu fiquei até pensando, me dá uma vontade de ser teu vizinho, Mauro. Tu falou que lava o carro do teu vizinho. Eu estava assistindo na semana passada. Falei, poxa, eu vou descobrir onde o Mauro mora. Vou botar meu carro do lado dele. Um prazer ver o Mauro aqui falando sobre evangelismo. E hoje vai ser uma noite muito especial. Eu me sinto honrado de estar aqui com duas pessoas muito especiais também, por quem eu tenho muito respeito, muita admiração pela vida e pelo que vocês têm construído ao longo dos anos. Bom, pastor Luiz Ralph, nós estamos, como disse, crescendo. A amizade é uma coisa muito legal, né? Jesus uma vez disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou. Assumiu a mesma posição. Mas passou um tempo, ele disse: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Então a relação, ela começa formal, né? Ela começa assim meio, a gente no mundo de hoje, um pé atrás, dois pés atrás, tal. Mas conforme a gente vai conhecendo, vai conhecendo a família, vai conhecendo a história de cada um, Deus vai nos unindo, criando laços, né? Que se tornam laços fortes, né? Amizades como, por exemplo, Luiz Ralph, como estou construindo com o Mauro e outros irmãos, pastor Jorge Alcino, sim, lá em Caxias, são amigos assim, de laços muito fortes. Eu louvo a Deus pelas pessoas que Deus me presenteou como amigos, né? Um amigo que nós estamos construindo um relacionamento, Mauro aqui. Mauro, fique à vontade, suas concessões iniciais. Deus abençoe, querido. É um prazer estar com vocês. Me sinto um menino perto desses dois gigantes aqui, né? Homens que têm uma história linda no Rio de Janeiro como pastor, né? E é muito bom estar no meio desses homens, porque a gente acaba crescendo. Não tem como não crescer, né? Vendo, ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui com o pastor Luiz Ralph. Ele já caminha muitos anos com a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Vila da Penha. Foi ele que ungiu o meu pastor, que hoje é meu pastor, pastor Ricardo Aguiar. E assim, é uma honra estar aqui nessa igreja. Essa igreja aqui também é uma igreja, eu posso dizer assim, que é quase a minha segunda igreja, né? A gente está sempre aqui com a minha família, eu, minha esposa, meu filho. O pastor aqui tem nos acompanhado. Temos construído esses relacionamentos aqui, né? Muito legal, muito bacana. Para quem não me conhece, o meu nome é Mauro Bueno, tenho 23 anos de experiência na área missionária, fui 18 anos da organização Jovens com a Missão Jocum, e tenho relacionamento com muitos pastores e muitas organizações no Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui, né, construindo aqui. Não é um debate, eu não vejo isso como um debate, mas é uma troca de ideias, né? Pelo menos para mim isso é assim, né? Uma troca de ideia, uma troca de experiência, uma troca de opinião, aonde a gente ouve
a gente concorda, discorda e a gente cresce, né? Então aqui eu acho que isso não é aqueles debates, né? Ninguém está debatendo ideias. Aqui nós estamos construindo uma ideia junto, e é onde nessa ideia nós aprendemos, né, esse aprendizado mútuo aqui. Que Deus abençoe, vai ser top. E compartilha. Eu, por exemplo, estou aqui hoje para aprender. Eu preciso aprender muito sobre missões, sobre evangelismo, sobre esses homens, certamente tem muito a nos ensinar. E eu vou ficar aqui apenas sendo um facilitador, quero aprender muito, ouvir, quero sugar aquilo que Deus tem dado a vocês. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta, eu queria deixar livre para quem quiser falar. Vocês fiquem livres para interromper. Aqui não tem palavra, a gente aqui pode interromper, acrescentar, questionar, perguntar, explicação. Mas vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o caminho que uma igreja local precisa tomar para ser uma igreja missionária de fato? Quer dizer, eu sei que missões estão no coração de Deus. A igreja local tem que trabalhar com missões, tem que apoiar missões. Mas um pastor que está nos vendo, né, e gostaria de implantar uma visão missionária forte na sua igreja, não um modismo missionário, mas que seja uma coisa definitiva, que assuma realmente uma identidade missionária. Qual é o caminho, Mauro, para entrar nessa vibe aí de alinhar com Deus nesse clamor pelas nações, né? Quer responder, pastor Ralf? Não, primeiro você, que é o evangelista aqui, né? A semana passada nós falamos algo, né? Nós construímos uma ideia muito bacana. Eu cheguei em casa, assim, as minhas ideias fervendo, eu fui anotando algumas coisas, e o pastor falou uma palavra assim, que fantástica, que ele falou uma palavra que eu anotei, né? E eu vou roubar no bom sentido, né? Eu construí alguma coisa ali junto, talvez até uma aula, eu pensei nisso aí até, que nós não temos uma cultura missionária. Eu acho que nós tínhamos uma cultura. E o pastor Ralf, a minha esposa, ela achou muito bacana um trecho que o senhor colocou lá, falando que no meado de 60, não sei se foi 60 que o senhor falou, não, 70, 80 e 90, né? Ou 70, 80. Nós tínhamos isso muito. E eu me lembro, eu me relaciono com alguns pastores, principalmente alguns pastores que eu ouço muito da Assembleia de Deus, falando das cruzadas que tinha. A galera saía para evangelizar no sábado à tarde, no domingo à tarde, era muito forte isso. E a impressão que eu tenho é que isso se perdeu com o tempo. Eu acho que essa cultura, ela acabou perdendo, né? Mas aí eu acho que nós precisamos resgatar isso. Se perdemos essa cultura, se tivermos uma cultura e se perdemos essa cultura, nós precisamos resgatar essa cultura. Aí entra a pergunta que o pastor perguntou, né? Como é que faz isso? Eu acho que a única forma de uma igreja ser uma igreja realmente missionária é quando nós temos uma liderança que tem um coração missionário. Porque eu já fui chamado muitas vezes para tentar ajudar e ajudar algumas igrejas, e várias vezes nós tínhamos problemas, porque muitas vezes a membresia, ou um membro, ou alguém na igreja que quer trazer essa visão missionária, mas o pastor não tem essa visão, né? Ou não tem essa visão, não tem essa abertura, ou não, sei lá, né? Eu vou falar nessa visão, né? Não tem essa visão, então fica muito complicado. Agora, quando eu falei, quando é de cima para baixo, quando o pastor tem um coração, mas não sabe fazer, né? Desculpa até expor o senhor, mas o senhor já se expôs a semana passada, né? O senhor falou assim: eu choro. Eu quero que a minha igreja viva esse ambiente missionário, viva esse ambiente missional, de evangelização, mas eu vejo que nós não temos. Eu vejo a sua igreja com 80% já um caminho andado, porque é algo de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então vocês, acho que até têm muito mais experiência para construir essa ideia. Por quê? Porque vocês são pastores de igreja, né? Então eu acho que quando você tem um pastor que pensa assim, é mais fácil você influenciar a igreja, aí trazendo alguns mecanismos, talvez construindo alguns cultos missionários, enfim, alguma escola missionária, enfim, aí nós vamos usar ferramentas em relação a isso. Mas quando é de baixo para cima, eu acho que aí a coisa fica mais difícil. Eu não sei o que o senhor acha, pastor Ralf? Não, eu estou de acordo. O comentário que eu fiz, assim, eu me converti em 1975. Na Assembleia de Deus de Madureira. Na Assembleia de Deus de Madureira, eu me converti. Aqui?
É aqui. Catedral? Eu tinha 9 para 10 Uau. anos. Já fazem 45 anos, eu estou com 54. Então, eu me lembro que, naquela época, ainda estava muito forte, ainda era muito marcante aquela conferência que o Billy Graham fez em 74 aqui. Então, eu me converti no ano seguinte. E eu me lembro que isso era muito forte. E eu ainda era muito criança. Depois eu fui para a Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, que nessa época eu já ia, na época das vigílias. E a congregacional, por exemplo, ela sempre teve uma veia evangelística muito forte. Tinha o projeto Mensagem, que era um trabalho missionário que era feito durante as férias. E os jovens da igreja eram enviados pelo Brasil. E com isso, na época, a gente era liderado pelo pastor Amaury Jardim. Então, rapaz, a igreja formou congregação em vários lugares do Brasil. Tinha congregação em Fortaleza, tinha em Sergipe, Minas, Governador Valadares, Juiz de Fora. Sem contar aqui no centro, aqui no Rio de Janeiro, Cabo Sul. Eu trabalhei em 4 congregações da Congregacional. A Congregacional abriu um trabalho em Cabo Sul, hoje é a igreja. Tem uma congregacional aqui na Rua Iguaçu. Iguaçu aqui? Então, quando começou, era lá em cima do morro. E nós começamos o trabalho lá. Nós vínhamos para cá às tardes de domingo. E daqui nós íamos para o culto à noite. Eu namorava minha esposa. Até a Márcia me perguntou, hoje eu estou com 33 anos de casado. Nós éramos namorados. Nós vínhamos para cá domingo à tarde, subíamos esse morro aqui e evangelizava esse morro. Depois eu fui trabalhar numa congregação no bairro de Sulacap, onde aquele ex-jogador Marcelinho Carioca se converteu. Depois eu fui pastorear uma congregação em Barra do Piraí. A igreja tinha um perfil voltado para missões e evangelismo. Mas a gente começa a analisar, assim, anos 80, isso ainda era muito forte. Quando entrou os anos 90, o que a gente viu foi a visão virar muito para dentro. E foi a época que começou, eu lembro que algumas pessoas chamavam culto Disneylandia. Vamos trazer a Aline Barros, encher a igreja de crente. Foi um momento que surgiu as comunidades também, começou a ficar muito forte. E durante mais de uma década, a ênfase era fazer esses eventos dentro da igreja, trazer cantor, trazer gente conhecida, não é? E eu acho que essa questão foi perdendo a força, né? Eu sei que a tua pergunta, se a gente analisar, a gente pode avaliar sobre vários aspectos. Uma dessas coisas, uma das questões que eu acho a igreja precisa voltar a fazer o simples. Nos anos 80, cara, eu fiz parte de um movimento, você conheceu o Grupo Sião? Uhum. A gente fazia evangelismo na madrugada, coisas que hoje também não vai ser possível. Por exemplo, você ir para regiões como Central do Brasil, Lapa, para evangelizar um determinado grupo que hoje é até proibido. Nós íamos passar a madrugada, pegava o último trem, descíamos na Central, passávamos a noite toda evangelizando, era aquelas rodas de pessoas viciadas. A gente evangelizava essa gente, evangelizava um outro grupo, que hoje, se você evangelizar, é proibido. A gente fazia evangelismo no trem, hoje não pode evangelizar no trem, mas a igreja não pode deixar de evangelizar. Eu só cortando não, só fazer um comentário aqui em cima do que você está falando, e a pergunta, se eu não concordo, né? Se eu concordo com a minha fala aqui. Se eu acho, então, que, na verdade, a igreja deixou de ser missional para ser uma igreja de entretenimento? Sim e não. Porque teve uma coisa que o Tiago falou aqui, ele colocou uma coisa interessante na semana passada. Eu não lembro bem, mas eu acho que a igreja tem muitos programas e ela precisa ter, não é? Ela tem hoje, porque quem não é cristão tem uma visão errada da gente, né? Eu estava até analisando isso hoje, porque as pessoas pensam assim, pensa que a igreja, a gente só vem aqui para fazer uma oração e ir embora para casa. Porque a ideia que o mundo tem, eles não sabem que a gente tem uma vida, né? Que a gente cria laços profundos
que a igreja é um ambiente onde tem um inconsciente no nosso coletivo norteando todas as interações. Nós construímos relacionamentos, eu fiz parte de uma igreja família. Então, as pessoas que, da minha geração, da minha época, nós chegamos solteiros, conhecemos nossas esposas, casamos, tivemos nossos filhos, todos naqueles ambientes, e criamos laços muito fortes. Então, a igreja tem toda ela tem todo um aspecto de integração que influencia o jovem a querer estudar, influencia o jovem a buscar ser alguém na vida. A igreja, ela, por osmose, por ensinamento, pelos exemplos, elas ensinam um casal desajustado a se ajustar, o relacionamento a ser corrigido. A gente vai crescendo, porque um relacionamento, você começa a conviver com pessoas e começa a aprender e ensinar, é uma troca constante, né? Eu acho que a questão evangelismo e missões, ela voltou a ser uma questão, voltou a ser um grito dentro da igreja, porque é o Espírito Santo que está. É importante todas essas coisas. Como a gente vai fazer isso? Eu confesso que, se você me perguntar como é que a gente vai fazer isso, não é uma resposta simples. Não é. Porque você pode pensar assim, vamos marcar um evangelismo, o que é isso? A gente fazia isso, vamos distribuir folhetos. Não é o mesmo molde que, né? Os tempos são outros. Pois é, mas tem gente que tem vocação. E eu estava vendo você falar na semana passada, e louvo a Deus pela sua vida, porque eu vi no seu testemunho, no seu grito, vamos dizer assim, a voz do Espírito dizendo para a igreja, e achei linda a tua atitude. Cara, fiquei assim comovido, e ao mesmo tempo, quando você abriu o coração, falou, eu não sei, eu quero aprender. E eu sei porque você é um cara sincero, você é um cara verdadeiro, você está construindo uma igreja de verdade. E eu acho que por isso que nós estamos tratando disso aqui, porque tem muita gente boa, muita gente séria, que quer encontrar o caminho, que quer realmente dar atenção a essa vocação que a igreja sempre teve. Né? E às vezes, talvez a gente pense em missões, em ir para um outro país, isso é missões, mas tem coisas que a gente pode fazer hoje aqui, né? A gente pode fazer. Sim, eu acredito que a gente viveu uma onda de crescimento numérico na década de 60, 70, 80. Depois eu acho que teve que haver um cuidado, né, com toda essa gente que chegou na igreja. Por isso as comunidades apareceram com a visão de discipulado, para poder cuidar. Mas eu sinto, Mauro, que hoje o Espírito Santo está chamando a igreja para olhar para fora novamente. É um clamor, eu não sei se você concorda comigo, mas está havendo uma convocação. Sim. Vamos olhar para fora novamente. Quer dizer, restaurar os tempos onde você falou, onde era uma coisa normal, estava no sangue de todo cristão ir para a rua, falar com pessoas não crentes, pregar o evangelho, pessoas se convertendo em ônibus, trem na praça. Isso precisa voltar a acontecer, não, Mauro? Sim, eu gosto muito de ler a biografia de Charles Finney, né? Eu sou apaixonado. Hoje em dia até nem leio tanto, mas quando eu era mais novo eu chorava quando eu lia a biografia de Charles Finney. Tem um livro muito antigo chamado Os Heróis da Fé, que tem Moody, Charles Finney, John Wesley. Eu acho lindo que quando Charles Finney conta a história que ele fez um voto com Deus que nenhum dia na vida dele ia deixar de falar de Deus para alguém, de Jesus para alguém. Aí conta uma história, se eu errar aqui, vocês me perdoam, se eu não me engano é assim, que ele foi deitar, foi dormir, e se lembrou que não tinha falado de ninguém para Jesus. Não falou de ninguém, e saiu na rua e viu um cara, e saiu correndo atrás daquele cara. E a história fala que esse cara entrou para baixo, foi correndo, entrou para dentro de casa, né, achou que fosse um assalto, esse cara se escondeu embaixo da cama, e ele foi embaixo da cama evangelizar esse cara. E esse cara é Wesleyano, esqueci o nome dele agora, fugiu o nome dele, cara. Meu Deus, fundou a igreja wesleyana.
o reformador. E aí eu falei, caramba, esse cara ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus. Então, acho que aquela paixão, tanto que ele falou uma frase assim, ó: me dê almas ou tira a minha. Senhor, me dê almas ou tira a minha. Então, eu acho que essa paixão, acho que precisa voltar. Eu só queria falar uma coisa em relação a uma fala que o senhor falou, uma coisa que o senhor falou, que a gente falou assim, que não sei se foi o senhor falou, mas... Só deixa eu deixar claro, eu já falei para ele não me chamar de senhor, viu? Mas é respeito, viu? É direito dele. É respeito. Não. As pessoas não sabem evangelizar. Eu não concordo com isso. Eu acho que todo mundo sabe evangelizar. O que a gente não sabe, o que a gente perdeu foi o seguinte: eu queria que vocês tentassem me entender e vocês tentassem me entender. Todos nós sabemos evangelizar. Até o Nicolas tem 12 anos, ele sabe evangelizar. Até uma senhora que seja mais tímida, ela sabe evangelizar. Se eu pegar uma pessoa e colocar do lado dela e falar assim, Dona Ruth, exemplo, tá? Dona Ruth, eu sei que a senhora é tímida. A senhora pode falar de Jesus para Sandra aqui? Tenho certeza que ela vai conseguir falar. O que nós perdemos é como nós vamos chegar até as pessoas. O que eu chamo de ligação. O que nós perdemos é essa ligação com o próximo. Nós perdemos como eu vou chegar naquele cara que está lá se eu não conheço ele. Então, tem uns que nós temos pessoas que têm facilidade dessa, que nós chamamos de abordagem, dessa ligação. Tem uns que têm facilidade de abordagem e tem outros que não têm facilidade de abordagem. Por isso que eu falei na última live o seguinte, por isso que eu sou um cara assim, eu amo evangelismo, né? Eu amo evangelizar e odeio evangelismo. Né? Eu não gosto de evangelismo. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas colocando a camisa da Comad, por exemplo, né? Da Comad, e agora eu sou evangelista. E vai evangelizar, mas nunca dá um bom dia para o seu vizinho. Então, o evangelismo, ele é diário. Essa ligação com o próximo é diária. E tem um texto bíblico que eu acho fera demais, eu acho lindo demais. Depois, se eu dar uma olhadinha nesse texto, não sei se você já notou, tem uma passagem na Bíblia que fala em João capítulo 9, versículo 1. João capítulo 9, versículo 1 fala assim, ó: Jesus viu um homem cego de nascença. E aí eu sempre pergunto nas minhas aulas, quem Jesus viu? Todo mundo fala que Jesus viu um cego. Jesus não viu um cego. Jesus viu um homem. E nós estamos perdendo nossa capacidade de ver as pessoas. Tanto que em Mateus capítulo 14, na multiplicação dos pães, a Bíblia fala assim: Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão para com elas. Então, vários textos na Bíblia têm essa expressão que Jesus viu. Então, no meu ponto de vista, na minha humilde colocação aqui, nós estamos perdendo essa capacidade de ver as pessoas. Por isso que eu falei e falo de novo que evangelização vai além de dar um prato de comida para o morador de rua. Se eu não estiver disposto a sentar no chão com ele, para comer com ele, cara, então a nossa é em vão. Eu dou comida para o cachorro e as pessoas nós sentamos junto para comer com ela. Então nós estamos perdendo. O que eu quero dizer com ainda faz um selfie, né? Ainda faz um selfie. Então o que eu estou falando com tudo isso? É que nós perdemos, cada vez mais estamos perdendo essa humanidade de nós abraçarmos o próximo. A igreja ficou tão para dentro que ela desaprendeu a relacionar com o não crente. Exatamente. Como se ir ao aniversário de um não crente, que vai ter lá o funk, que vai ter a cervejinha, é um lugar proibido para mim. Quer dizer, você concorda comigo? Quer dizer, nós temos que voltar a nos relacionar com os perdidos, quer dizer, sim, com aqueles que têm um comportamento endemoniado, sei lá, como o cristão formata, né? O que está indo para as trevas. O cristão se afastou disso com essa interiorização da igreja. Quer dizer, conforme a igreja foi se voltando muito para dentro, ela desaprendeu a como falar com o então, não, eu não vou naquela festa porque lá tem prostituição, lá tem bebedeira, lá tem... Mas é lá que Jesus quer que a gente esteja. E aí, no caso, Mauro, só para linkar claro. As missões urbanas entram aí, né? Porque a missão urbana é o evangelismo do nosso lado, né? É a comunidade que estaria aqui atrás da igreja aqui, está aqui atrás clamando por uma palavra, né? E a gente tem que descobrir a linguagem deles. Aí entra nesse clamor, aprender a linguagem da comunidade, né? Para a gente se aproximar deles, né? E outra, só que assim, quando eu defendo essa tese que nós precisamos nos relacionar, sim, com a comunidade onde nós moramos, com os vizinhos. Só que por um outro lado também é uma linha muito perigosa.
Por quê? Porque também, do mesmo lado, eu tenho que me conhecer e eu tenho que ser maduro o suficiente de falar assim, olha, eu não estou maduro para ir naquela festa lá. Porque naquela festa vai ter bebida, e eu não estou maduro o suficiente para ver um monte de gente bebendo e eu não beber. Então, eu acho que essa maturidade, ela precisa. Mas aí tem um aspecto, né? Me perdoa. Nós estamos falando aqui da questão de um modo geral, mas é importante que todo cristão tenha a sua igreja, que ele tenha a sua liderança, a quem ele dê conta, porque o pastor ele passa a ser enviado. Ele passa a ser enviado. É porque ele não se vai, né? E o pastor ou o discipulador é que vai falar, meu irmão, olha só, se fosse você, não iria agora, porque pelo que eu te conheço, você não está pronto, né? Sim. Eu não acredito em duas coisas, pastor Ralph. Eu não, vocês irmãos que estão nos assistindo, eu não acredito em missionário sem igreja. Isso aí. E eu não acredito em missionário sem pastor. E outra coisa, eu não acredito nessa filosofia que muitos missionários pregam, e eu sou completamente contra, que a missão veio para substituir aquilo que a igreja não fez. Isso eu discordo completamente. Também, a missão faz parte da igreja. Na verdade, a igreja já faz a missão dela. Sim. Porque eu sou fruto da igreja. Eu me converti na igreja. É a igreja que envia, né? É a igreja que ela precede. Sim. Ela é que capacita e envia, como Paulo foi enviado pela igreja. E ele tinha Jerusalém como base. Ele ia, voltava. O que eu acredito dentro das missões urbanas, até em relação a missões urbanas? Eu acredito, aí sim, essa tese eu acho que eu defendo. A igreja faz muita coisa na cidade? Faz. Eu costumo pensar assim, eu gosto de levar as pessoas a pensar assim. Ó. Imagina se todas as igrejas no Rio de Janeiro deixassem de existir. Eu acho que seria um caos. Eu acho que o Rio de Janeiro só não está pior porque tem igreja. Sim, com certeza. Os irmãos orando, as irmãzinhas lá de coque orando, né? As irmãzinhas pentecostais orando, os irmãozinhos mais tradicionais orando, todo mundo orando. Então, por isso que não está o caos pior. Agora, também acredito que a igreja, ela, num momento da história, entre a missão, ela meio se perdeu. E aí entra até o que o senhor falou, que a igreja talvez deu abriu mais as portas para trazer entretenimento e não a missão. Então eu acho que a igreja, por um momento, ela acabou se perdendo, e eu acho que agora Deus está nos movendo de novo para um realinhamento. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está convocando o seu povo para um novo tempo missionário, um avivamento missionário. Quer dizer, Deus está nos fazendo voltar para fora novamente. Quer dizer, há um clamor. Quem ora, quem busca Deus, quem tem secreto, todas as pessoas que eu conheço que têm secreto falam a mesma linguagem. Há um chamado para ser igreja, que é chamados para fora, para olhar para fora novamente, né? Eu acho que é isso. Mas a igreja precisa adquirir novamente essa cultura missionária, porque desalinhou. Porque a missão da igreja não pode desalinhar. A missão está lá fora, né? Eu acho que assim é importante o que a gente está tratando aqui, porque assim, eu sou pastor de igreja, né? Você também é. Teu pastor é meu amigão, a gente é parceiro, a gente se fala sempre, inclusive nós estamos orando pela Juju. Juju é a irmã Juraci. Sim, sim. Da igreja dele, é uma senhora e tem uma história linda com ela, cara. Ela era diretora do Redil, né? É um local que foi construído para fazer encontros. Projeto lindo demais. Eu participei, fiz, trabalhei. Assim, trabalho lindo. E a Juju tem uma coisa que me chama a atenção nas pessoas de idade, é quando eu encontro um idoso quebrantado, e ela, sabe, a gente vai em muitos lugares, né? E você vê a resposta do povo quando você está pregando, e Juju é aquela mulher que é sensível, que chora na presença de Deus, é uma adoradora. E ela teve um AVC agora, né? Estava entubada com suspeita de Covid. E eu até conversei com o pastor Ricardo hoje para saber dela, porque a gente está orando por ela. Mas assim, o fato que a gente está tratando de um tema que é extremamente importante para a igreja, nós vivenciamos, a gente que está mais tempo no Evangelho,
né? Não nos faz catedrático no assunto, pelo contrário, mas a gente viveu essas coisas. A gente viveu muito disso, né, Márcio? Então, a gente está vivendo um momento hoje que a igreja ela também está adquirindo algumas características, e a igreja tem muitos programas. Você tem um perfil de igreja hoje com uma série de atividades que tomam muito tempo das pessoas, e talvez alguém pense assim: mas se eu tenho um programa na televisão, eu estou evangelizando. De certa forma, é uma forma de evangelismo. A visão celular, eu acho que talvez seja mais eficiente nesse momento, porque ela consegue trazer as pessoas que não vêm aqui, mas que vão na tua casa, vão na minha casa, e de repente lá tem oportunidade de relacionamento, e você consegue ganhar essa pessoa para Cristo. Mas é importante a gente trazer essa temática de novo, porque a igreja precisa realmente voltar às suas origens, porque a visão da igreja para os perdidos, que não adianta, a gente pode hoje ter uma série de estratégias novas, mas aquilo que deu resultado no passado, com certeza vai dar resultado de novo. A gente precisa voltar a certas práticas. O que une o presente ao passado é o reino. Como a esposa do Mauro está colocando aqui, sinalizar o reino. Nós precisamos voltar a pregar o evangelho do reino. Então, com esses cultos de entretenimento, nós nos afastamos do reino. Nós passamos a ter estratégias para encher, para entreter, para fazer essas coisas. Mas aos pouquinhos a igreja não foi mais espelhando o reino. Quer dizer, o meu testemunho tem que falar mais alto. Quer dizer, o meu relacionamento com Deus, como o reino de Deus domina a minha vida, consagra a minha vida, como transformou a minha vida. Porque a linguagem que convence é a linguagem do testemunho. Só que as igrejas deixaram de formar pessoas debaixo do reino. Então você hoje, ser evangélico hoje, não significa mais muita coisa. Você fala assim, você é evangélico, sou evangélico, mas evangélico faz filme pornô, evangélico é mentiroso, evangélico engana os outros, rouba. Quer dizer, ser evangélico hoje perdeu aquela importância que tinha 40 anos atrás. Se você era um pastor há 40 anos atrás, você entrava numa loja para comprar um eletrodoméstico, você não precisava preencher ficha. Você falava que era um pastor, você tinha credibilidade. Hoje você fala que é um pastor, você nem vai preencher a ficha porque não vai ser aprovada, né? Porque o risco é muito grande. Então, nós precisamos voltar a esse evangelho do reino, essa coisa de contar o que Jesus fez na minha vida, o meu testemunho de vida. E isso tem que ser pregado para as pessoas da igreja hoje, para que quando elas estejam na rua ou com seus parentes, não adianta eu me converter, ou então achar que eu me converti e eu vou a uma festinha de uma família, que eu vou ganhar minha família para Jesus, né? Família, parentes, tios, primos, avós e tal. E eu vou a uma festinha e eu não manifesto o reino de Deus, porque eu estou debaixo de uma religiosidade. A religiosidade hoje está muito forte. Então as pessoas não têm mais aquele poder do evangelho, quer dizer, o poder transformador, porque na verdade eu não recebi isso. Eu fui ganho num esquema de crescimento numérico, que eu fui um número ali e tal, mas não para expandir o reino de Deus, entendeu? Isso precisa voltar, porque quem não tem um testemunho precisa se converter. Então o mundo hoje precisa saber que existem a diferença entre religião e reino. Esse é o ponto hoje, né? Tem que se mostrar para o mundo que existe o reino e a religião, e que é o reino de Deus que vai transformar. Essa convocação que o Senhor está trazendo para a igreja hoje, essa nova geração para fora, é o evangelho do reino. Amém, Mauro? Amém. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: o senhor sabe que eu já falei isso, né? Que eu preciso aprender muito em relação a essas questões dos pilares da igreja, né? Eu tenho aprendido muito com o senhor. Só uma pergunta aqui, né? Sim. Fazer pastores, nós precisamos fazer pastores porque é bíblico, não é? Sim? Nós precisamos formar
Oferta não, perdão, eu ia falar os 5 ministérios ali. Apóstolo porque é bíblico, né? Bíblico. Mas a Bíblia também fala que nós precisamos formar apóstolo, né? E o missionário, ele é um apóstolo, não de título, que eu estou falando, tá? Sim. Esquece o título, porque hoje tem uns apóstolos aí que me perdoa, pastor Ralf, pelo que eu estou falando. Eu que um apóstolo nem sabe o que significa apóstolo. Eu te perdoo. Tá? Então, amém. Né? Nem significa que é apóstolo, porque na original apóstolo, ele é um missionário, é o cara que vai... Primeira característica do apóstolo é missão. Né? Então o cara não ama missões de apóstolo, não consigo entender, desculpa que eu tenho dificuldade em relação a isso, né? E aí, só que como nós somos uma igreja, vou falar Rio de Janeiro, não vou falar mundo, vou falar Rio de Janeiro. Vocês sabem disso, que o Rio de Janeiro hoje tem a maior concentração das igrejas mais ricas no Brasil, fica no Rio São Paulo. Rio, São Paulo e Belo Horizonte, perdão, Rio, São Paulo e Belo Horizonte são as concentrações das igrejas mais ricas no Brasil. Niterói, São Gonçalo, aquela região toda, Niterói todo ali, né? Do outro lado, é o lugar que tem mais igreja por metro quadrado no mundo. Nós somos uma população hoje de quase 58 milhões de evangélicos. Você sabe quantos por cento nós temos de missionários hoje no mundo? Você sabe quantos por cento nós temos de missionários hoje espalhados nas nações, em lugares que não tem nenhuma igreja evangélica? E eu não estou falando até fora do país, mas no Brasil, como lugares que eu já fui, que não tem uma igreja evangélica. Nós temos 0,01% de missionários. 0,01% de missionários. Isso não bate com a reforma apostólica. Não tem como. Porque se é uma reforma apostólica, ela vem junto à reforma missionária. Não tem, então, assim, isso que eu nem estou falando em questão de missões urbanas, estou falando no sentido de missões, né, de um todo. Me perdoa quem está me ouvindo, me perdoa os pastores amigos aqui, eu não consigo entender como nós entramos num ambiente de adoração, se eu sei que tem um monte de gente indo para o inferno. Eu não consigo, cara. Eu não consigo entender como nós, como igreja, não choramos mais por meninos que morrem nas comunidades, seja preto ou seja branco. Eu não consigo entender. Pastor Ralf, eu não sei quantos batismos o senhor já teve o prazer de fazer, mas eu não batizei ninguém até hoje. E talvez não é por uma falta de opção, é porque não é meu chamado, eu não sou pastor para isso. Mas eu já enterrei mais de 80 meninos do tráfico. Eu não consigo entender como nessas comunidades. Eu estava falando com uma menina ontem, que eu não posso falar o nome dela, porque nós estamos filmando, que o senhor conhece, que passou anos no Afeganistão, e nós conversando, eu falei assim, fulana, eu não consigo entender essa realidade do Rio de Janeiro. Mauro, no Rio de Janeiro é pior do que o Afeganistão. No Afeganistão não é assim, gente, pelo amor de Deus. Tira da tua cabeça que o Oriente Médio é tiro por todo lado. Não é assim. O único lugar no mundo que nós temos essa violência louca é praticamente aqui no Rio de Janeiro, em alguns lugares do Brasil. E pessoas e mais pessoas morrem dentro das comunidades, pessoas negras morrem nas ruas, moradores de rua são incendiados, nos falando do Brasil, e nós como igreja não choramos pelos perdidos. Ou a gente não está se importando com o próximo, ou alguma coisa está acontecendo que nem eu sei o que é. Mas alguma coisa tem que mexer no nosso coração, porque nós não choramos mais pelas nações. Nós não choramos mais pelas nações. Então, esses questionamentos me faz acreditar que nós, como igreja, nós precisamos de um sacótico profético, nós precisamos de um sacótico apostólico aí, para que sacuda o povo e fala assim, gente, é como eu falei ontem, o evangelho tem duas formas. Ele nos consola quem está atribulado, ele atribula quem está consolado. E eu oro para que Deus te atribule nessa noite, para que você entenda que você tem um chamado, e que você é um missionário na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua comunidade de fé, aonde você é. Nós somos missionários enviados para sinalizar, para expandir o reino de Deus. Então, eu tenho algumas dificuldades de entender, porque muita gente anda, desculpa, e não tem nada a ver, eu tenho amigos meus que têm um Land Rover, eu não consigo entender como o cara tem uma Land Rover, mas o cara não oferta para um missionário, não oferta para as causas missionárias. Que paixão é essa? Que apostólico é esse? Que amor por Jesus é esse, cara? Eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de entender. Desculpa aí vocês, desculpa aí a minha... Não, nós estamos aqui para isso, é para desenvolver e identificar onde a igreja precisa entrar. Você como missionário, Mauro,
você tem autoridade para sinalizar que a igreja precisa entrar nessa visão. A igreja foi muito mais missionária, né, Luiz? Foi. Ela já foi muito mais missionária do que hoje. Hoje a gente está dentro de uma redoma protegida, né? Sabe uma das regiões que mais concentra igreja hoje? Barra Recreio. Eu estou assustado. Ao mercado. Não, eu vou te falar. Pequenas igrejas, grandes negócios. Não é pequeno. Ó, eu vou te falar. A gente antigamente andava na Baixada, tu via igreja para tudo que é lugar. Se você andar na Barra e no Recreio, é impressionante. Você tem as grandes, eu não vou falar os nomes, mas todo mundo sabe. E você andar nas ruas por dentro, rapaz, é um corredor polonês. É muita igreja. Sérgio, por que você acha que a quantidade de igreja na Barra Recreio, elas têm... Por que isso? É complicado. Ainda mais aqui na televisão, mais assim, ao vivo, né? Ou vai ficar gravado, né? Não, assim, eu acho que tudo remete... Porque você acha que Deixa que eu falo, pastor. Você acha que o dinheiro... Não tem problema. Porque você sabe que na Barra estão as elites. Sim, e o poder aquisitivo. Você acha que o dinheiro passou a ser um objetivo a ser alcançado, quer dizer, os dízimos mais altos? Porque você tem uma igreja, por exemplo, aqui em Madureira, você tem lá na Barra um dizimista, é quase 50 pessoas aqui de Madureira. Porque você pega os empresários, as elites. Você acha que isso é uma coisa atrativa aos pastores de hoje? Não, eu acho assim, eu acho que missões você tem que fazer em todos os ambientes. E você precisa ter pessoas que preguem para esse nicho da sociedade, que são os empresários. Você vê Paulo pregando lá, capítulo 17 de Atos, você vai ver ele pregando para os bereanos, você vai ver mulheres de alta classe se convertendo. Então, você tem que ter a voz, a palavra, né? Sendo rico, sendo pobre. Bereana e Macedônia. Exatamente. Você tem pobre, você tem rico precisando desse evangelho, do evangelho. Mas a gente precisa refletir hoje. Igreja, como eu falei que eu sou de origem de uma igreja de gerações, qual é o perfil do cristão hoje? Né? A gente começa a identificar vários aspectos da igreja que talvez nos ajude um pouco a entender o que está acontecendo. Hoje, a gente percebe um certo individualismo nas pessoas. Na nossa época não existiam os desigrejados. Por que hoje tem o desigrejado? O pastor Nelson Bomilcar, que foi dos Vencedores por Cristo, ele escreveu um livro fantástico chamado Os Sem Igreja. E ele identifica pelo menos 7 reclamos, ou seja, ele identificou 7 grupos de pessoas com motivações diferentes, mas que hoje são cristãos que não querem congregar. Isso, de certa forma, pessoas que se decepcionaram nas suas igrejas, porque a gente sabe que muita coisa acontece no ambiente da igreja, muitos problemas acontecem, e eu costumo dizer sempre o seguinte, eu escuto às vezes as pessoas falando, essa igreja aqui tem um monte de gente falsa. Deve ter falsa, deve ter hipócrita, deve ter mentiroso, tem de tudo, porque somos pessoas diferentes, que viemos de lugares diferentes, tivemos criações diferentes, temos histórias diferentes, convergindo tudo no mesmo ambiente. Eu costumo dizer que a igreja é uma bomba atômica que pode explodir a qualquer momento. Agora, as pessoas convergem para esse ambiente para serem tratadas e curadas. Algumas você tem uma resposta mais imediata, outras levam um tempo maior. Mas a igreja é um trânsito, é um fluxo constante de gente que vem com suas histórias. E glória a Deus por isso. Jesus disse o quê? Eu vim para os doentes, não é? Então, os doentes, os quebrados, os destruídos, os frustrados, os amargurados, os deprimidos, os oprimidos, os esquecidos, os abandonados, os mal amados. Bem,
e a gente recebe todo mundo. E, inevitavelmente, um problema ou outro acontece. Agora, quando os problemas acontecem por conta da liderança, né, e a gente sabe que existe problemas com líderes, a gente falou agora há pouco aqui, né, mas isso não retrata a igreja não é isso. Existe esse tipo de problema, mas não é o retrato da igreja. A igreja é o lugar mais terapêutico da terra, o lugar de cura, é o lugar da presença de Deus. E a igreja precisa estar em todos os lugares da sociedade, ela precisa alcançar todos os nichos da sociedade. A pessoa querer viver à parte, viver o seu mundo, a sua vida, porque hoje você tem na internet, você tem um cardápio. Se ele quiser cada dia assistir um tipo de pregador diferente, ele assiste. Se ele quiser fazer um curso de teologia online, ele faz. Recebe diploma. Obrigado. Então, é difícil a gente caminhar por uma visão e talvez querer encontrar uma resposta só, porque são muitas as questões que a gente está lidando. A gente está tratando aqui de missões. Talvez alguém pense assim, mas eu dou lá minha contribuição e abençoo o missionário que está lá na África. Eu já estou fazendo a minha parte. Tem gente que pensa isso. Agora, tem o camarada que ele olha para a palavra e ele se sente incomodado, e é o que o Mauro fez, o desabafo que o Mauro fez aqui. Ele não se contenta apenas em contribuir. Ele olha para essa chamada do Senhor na sua palavra e se vê totalmente comprometido com todo o processo. Apaixonado. Exatamente. Porque se a gente achar que, por exemplo, a gente sabe que existem vários chamados, vários ministérios, tanto que nós falamos aqui do apóstolo, do profeta, do pastor, do mestre e do evangelista. Tanto se falou durante muito tempo sobre reforma apostólica, então eram apóstolos e profetas. Até um dia que eu comecei a falar para determinado grupo de pastores exatamente sobre o evangelismo, e um dos caras que foi mais marcante dos últimos tempos foi o pastor Reinhard Bonk. Foi um cara que me impressionou demais. Ele morreu há pouco tempo, né? E deixou o genro dele, o Daniel Colenda, dando continuidade. Ele passou o cajado dele e Deus deu uma visão para aquele homem, que ele via a África sendo lavada no sangue de Jesus. E você via ele pregando para multidões, milhares de pessoas se convertendo. Então, tem pessoas que têm esse chamado, que olham para aquilo, né? Eu posso não ter o chamado do evangelista, mas o evangelismo tem que estar presente na minha vida. Não, eu acho... não, o evangelista de ofício não anula o chamado obrigatório que todo cristão tem para evangelizar. Todo cristão tem que ter evangelismo 24 horas por dia correndo na sua veia. Agora, só queria complementar uma coisa. O que Deus está fazendo hoje é o seguinte, que eu posso arriscar aqui. Se chegou um tempo de Deus convocar a sua igreja para fora, se a igreja não obedece, mal, ele tira a unção. Porque Deus trabalha com kairóis. Quando ele tem um paradigma para a sua igreja, a igreja tem que entrar nesse paradigma. Porque, por exemplo, você pega a Lagoa Rodrigo de Freitas. Antigamente, você lembra do tempo que morria peixe na lagoa? Todo fim de semana, naquela peixarada morta, com mau cheiro. O que eles fizeram? Abriram o canal de Jardim de Alá. Eles ampliaram. Toda vez que fecha, morre. Por quê? Exatamente. A igreja, se não abrir para fora, ela vai morrer. Eu vou botar aqui uma visão que eu tenho. A minha visão do reino de Deus é o seguinte: a visão de Jesus, vocês têm toda a liberdade de me corrigir se eu estiver errado, é o seguinte: Jesus esteve aqui, ele curou, ele pregou, ele salvou, ele discipulou e ele enviou. Exatamente. Hoje nós estamos, aí, pelo amor de Deus, eu amo igreja, viu? Gosto da igreja, acredito na igreja,
Não sou um cara que a missão é fruto daquilo que a igreja não faz. Não concordo com isso. Nós somos igreja. Mas eu acredito também que nós, como igreja, instituição, nós trazemos para dentro da igreja, nós curamos, nós pastoreamos, nós tratamos, nós discipulamos, mas nós não enviamos. Pelo amor de Deus, não vai pegar essa fala. Eu quero falar assim, não para vocês, eu vou falar para um pastor que está ali. Eu fui ver aqui, tem alguns pastores amigos nossos que estão ali. Uma vez um pastor falou assim: Mauro, a nossa igreja está fantástica, a nossa igreja está um crescimento grande demais. Isso cara, nós estamos com tantos membros. E eu olhei para ele e me fala quantos missionários vocês têm. Aí eu falo, como assim? Eu quero saber quantos missionários você tem, porque se você tem um número, porque pastor, eu não vou falar o nome da igreja, né? Mas eu não consigo entender, meu querido, como igrejas que nós estamos no Rio de Janeiro, que tem uma receita de quase 2 milhões de reais, 3 milhões de reais em caixa, 5 milhões em caixa, e eles não têm 1, 2, 3 missionários, cara. Eu não consigo. Porque para mim, a igreja hoje, ela não faz missões porque ela não tem. Ela não faz missões porque ela não entendeu. Porque não entendeu. Não entendeu a proposta. Porque eu tenho uma igreja, e se vocês estiverem ouvindo lá, assim, mais uma vez, essa é uma igreja modelo para mim. Eu tenho uma igreja que há muitos anos eu tenho trabalhado com ela, que é a Igreja Assembleia de Deus do Vale do Ipê. Um lugar pobre. Lugar que o dízimo deles, eu não vou falar aqui, mas é muito baixo. Sabe quantos missionários eles têm? Eles têm 4 a 5 missionários que eles sustentam. Aonde a receita de missões deles é maior que a receita dos dízimos da oferta. Como pode isso, cara? É uma igreja que está crescendo. Não só eles têm missionário na África, eles também me ajudam financeiramente. Uma igreja abençoadora. E você vê a bênção de Deus, que os caras crescem. O pastor Marcelo, um grande amigo meu, esteve aqui aquela vez. Um cara assim fantástico. Pastor Hernani também, pastor fantástico. Os caras, e tu vai na igreja do cara, é igreja pobre. Igreja pobre. Então, a igreja, ela não faz missões, não é porque ela não tem dinheiro. Até porque, na verdade, uma organização missionária fez uma pesquisa e falou o seguinte, que se cada cristão hoje no Brasil desse R$1 para missões, nenhum missionário passava necessidade. Nenhum. Então, eu acho que nós perdemos a visão missionária. Nós perdemos essa visão do ID. Sim. Nós perdemos essa visão do ID. Então, volto a dizer, nós como igreja, nós estamos discipulando, nós estamos tratando, nós temos cuidando, fizemos tudo isso. Discipulamos, fizemos tudo isso. E depois fazer o que com ele? Porque não há porquê a pessoa receber, e isso não ser utilizado. Todo esse investimento que é feito na formação de um discípulo, demora 2 a 5 anos para formar um discípulo. Sim. Para ele ficar o quê? Gordo dentro da igreja. Então, que a igreja que tem dificuldade de evangelizar, e eu vou mais uma vez reconhecer, é a nossa dificuldade hoje, ela começa, Mauro, e uma visão que Deus me deu há muito tempo atrás, a se tornar um lago sem comunicação com o oxigênio da água do mar. Então começa a apodrecer. Se você não bota a igreja dentro da missão que ela tem, começa a ficar aquele lago, as pessoas começam a observar umas às outras, aí começa a fofoca, começa a competição, começa cada um olhar o nariz do outro, por quê? Porque não está olhando para fora, não tá. Jesus mandou os 70, não foi junto, deu algumas orientações e falou, se virem, aquela questão de vai, porque não é o propósito, sereis minhas testemunhas, quer dizer, sempre visão para fora. Mas eu acredito que como eu, por exemplo, muitos pastores precisam romper esse paradigma que se estabeleceu. Uhum. Né? E é preciso tomar atitudes dentro da igreja, a liderança, como se for de cima para baixo, tomar atitudes que vão desatar essa visão missionária. Né? Por exemplo, você acha que... vou dar nosso exemplo aqui. Nós temos aqui um prédio que nós fazemos retiros e tal, tem salas com banheiro e tal.
Seria uma boa estratégia, por exemplo, é uma ideia ou é uma coisa que pode trazer um romper quando você adota missionários de fora? Por exemplo, a gente recebe aqui um missionário de outro país que não tem onde ficar no Brasil, mas tem um chamado para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Eu acredito que muitas pessoas são chamadas para o Rio de Janeiro. Sim. Mas chega aqui não tem, porque, olha só... dificuldade de encontrar. Isso, quando a igreja abre um espaço para acolher uma família missionária, isso seria uma semeadura? Com certeza, nós temos o pastor da igreja, o pastor Paulo Malvá, um grande amigo meu aqui, da igreja congregacional aqui de Ramos, ele é o exemplo. Aí, lá na igreja dele, ele paga faculdade para um angolano. E a visão desse irmão angolano, ele é ser juiz, se eu não me engano, ser juiz. Eu só sei que é da parte de justiça, né? Uhum. Então Deus deu para ele uma visão de trazer justiça para o país dele. Quem financia todo o investimento para esse irmão é a igreja. A igreja mora lá na dependência da igreja, eles pagam a faculdade. Isso, cara, mas a visão desse rapaz angolano é voltar para Angola juiz. Ah, entendi. Para influenciar a justiça do país dele. Quer dizer, é um investimento. Poxa, muito legal. Muito, então nós interessante. Temos hoje. Isso é um investimento. Com certeza. O problema também, umas coisas que eu sempre falo, é que muitas vezes os pastores têm medo de trabalhar com missões. Por quê? Pastor Ralph, não me convide para a sua igreja. Por quê? Porque se eu for lá, eu vou pegar as melhores pessoas que você tem. A tendência, quando nós trabalhamos com missões dentro de uma igreja local, é tirar duas coisas. Não é tirar, é tentar a igreja entender que, na primeira coisa, nós precisamos investir no reino de Deus. Então, os pastores muitas vezes têm medo de um missionário na igreja porque vai me tirar dinheiro. Mas não é dinheiro para eu andar de Land Rover. É dinheiro para investir no reino de Deus. Segundo, missões sempre vai tirar as melhores pessoas. Missões sempre vai tirar as melhores. Ou não, talvez, né? Talvez o camarada vai entender, não, eu sou um missionário urbano, que nem eu. Não, Deus me chamou para esse lugar. Mas talvez aqui dentro da Comad tem irmãos aqui que tem chamado para a Índia, para a África, para o Afeganistão, para o Oriente Médio, para outros países. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar nele a ponto de ele largar o trabalho dele e querer ser missionário. Missões, eu entendo, irmãos, que é uma paixão tão grande que na segunda-feira eu quero pedir demissão do meu trabalho para me lançar no mundo aquilo que Deus tem para mim. Eu não vejo missões como algo pesado, aquele coitadinho. Não, porque eu fui para a África, peguei duas malárias. Isso não é para missão, não é missão para mim. Missões ela tem que ser apaixonante a ponto as pessoas olham para mim e falam assim, caraca, mano, eu quero isso aí para minha vida também. Sim. Eu quero viver esse troço aí que esse cara está vivendo, esse fogo aí eu quero viver. Foi assim que eu fui conquistado para missões. Foi assim, eu me lembro que a mensagem que aquele missionário me pregou, e que hoje eles estão missionários dentro do Amazonas, caramba, mano. Eu falei assim, cara, é isso que eu quero para a minha vida. Foi assim que você recebeu o chamado missionário? Foi através de um missionário, cara. Sandra, e me esqueci o nome dele, da Missão Betânia. Né? Porque eu tive, graças a Deus, eu me converti num berço missionário. Né? Eu tive um berço missionário. Eu me converti numa igreja Betânia, da editora Betânia, do George Foster, né, aqui no Brasil. Né? E eu tive um tutor que foi o Adriel da Conceição, que hoje é o líder de Missões Betânia no Brasil. Né? Então, ele é meu mentor, né? Ele é o cara, meu pastorzão. Né? Ele me acompanha. Então, eu fui forjado dentro desse ambiente missionário. Né? E quando eu comecei a ver aqueles missionários dentro do seminário, Betânia, ficar 4 anos, 5 anos estudando, era missionário, era no tempo que tinha realmente escola missionária, né? Hoje missionária não, teológica, né? Os caras ficar 5 anos fazendo seminário interno para poder ser missionário. E os caras com aquela paixão, eu falei assim, rapaz, eu quero ser esse troço, cara também, eu quero esse trem para minha vida. Porque a visão dos caras não era ter casa, não era ter carro novo, não era andar de tênis da Nike, não era da camisa da gangue. Os caras tinham um desejo de quê? De ir para uma nação, um país, e morrer naquele lugar. Isso que era a paixão dos caras. Eu falei, cara, eu quero esse negócio para mim também. Então, assim, eu acho que falta um pouco dessa paixão hoje nos nossos dias. Falta essa coisa de ser apaixonada. Falar assim, cara, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. E aquele negócio que nós começamos semana passada do mal necessário.
né, de você, para despertar. Por exemplo, aqui nós temos na igreja, não a missionária ainda estabelecida, a Verônica, por exemplo. Você conhece a Verônica? Claro. Mas ela tem peso nessa área, por exemplo, de sensibilidade por de fora. Ela traz esse peso para a igreja, ela desperta isso na igreja, né? Você acha que, além de, por exemplo, adotar uma pessoa que você possa bancar, que você possa investir, ter uma pessoa que possa despertar essas paixões, seria um mal necessário. Assim, nós temos que ter um mal necessário. Eu falei, você estava na live, né, viu, né? Eu falei que hoje os nossos departamentos de missões, nossos ministérios de missões dentro das igrejas locais, é um mal necessário. Por que é um mal necessário? Porque nós temos que ter aquele camarada que vai inflamar o povo a se envolver com missões, com evangelismo. Mas eu gostaria não de ver um departamento de missões nas igrejas. Eu gostaria não de ver um ministério de missões na igreja. Eu gostaria de ver uma igreja missionária e uma igreja com uma visão de evangelismo, a ponto de eu não precisar ninguém mandar evangelizar. Por isso que eu falei aquele dia, e falo de novo, eu sou um camarada que ama evangelizar, mas não me convida para aqueles evangelismos de final de semana. Eu detesto aquilo ali. Deixa eu então fazer uma pergunta para botar um pouco de lenha na fogueira. Então vamos lá. Uma igreja que tem uma cultura missionária, respira missões. Uma igreja que acorda, vai dormir, ora e pensando em missões. Mas existem outras coisas na igreja. Por exemplo, existe discipulado. Sim. Existe ensino. Existe, por exemplo, grupos de edificação, novos convertidos, etc. Se você tiver uma igreja que respira missões, isso não pode anular essas outras coisas. Quer dizer, eu estou querendo dizer assim, a missão não seria uma das colunas, quer dizer, assim como tem, porque eu vejo dessa maneira. As lives de quarta têm essa prerrogativa. Apóstolo, profeta, evangelista, intercessão, ministério geracional, adoração, tudo isso faz parte do funcionamento da igreja. E missões também tem que estar ali. Quer dizer, a igreja primitiva, ela adorava, ela tinha apóstolo, ela tinha ensino, mas ela tinha missões no sangue também. Você vê que as missões, principalmente quando Estevão foi apedrejado, que é isso que eu digo, entendeu? Com o apedrejamento do Estevão, é que a coisa, com a dispersão, é que a coisa começou a ir para fora. Entendi. Então, às vezes, o que acontece claramente. Vamos dizer, a adversidade que joga todo mundo para fora. Posso responder isso aí, pastor Ralf? Se eu quiser completar depois ou discordar, você fica à vontade. É difícil discordar aqui. Eu acho que todos os fundamentos de igreja que o senhor falou, todos eles apontam para uma coisa. Para que eles apontam? É a mesma coisa os 5 ministérios. Os 5 ministérios para mim, e aí eu preciso aprender com vocês, com pastores, mas os 5 ministérios para mim, ele aponta só para uma coisa, para a palavra. O profeta profetiza o quê? A palavra. O evangelista prega o quê? A palavra. O pastor ensina o quê? A palavra. O mestre ensina a palavra. O mestre ensina o quê? A palavra. E o evangelista evangeliza o quê? A palavra. Todos eles apontam para quê? Para a palavra. É a mesma coisa. Todos esses ministérios que o senhor falou, que é ministério, qual é o mesmo? Intercessão, geracional, adoração, todos eles vão apontar para o quê? Para a palavra, para a evangelização, para salvar pessoas. Porque não adianta nada eu discipular você para quê? Para ficar em casa dormindo? Sim, exatamente. Só para ter conhecimento? Não, eu vou discipular você para ser um discípulo. Jesus, ele salvou para quê? Ele salvou, aí volta a visão de Jesus. Ele salvou, ele curou, ele tratou, ele discipulou e no final fez o quê? Mandou. Ele enviou. Então tudo que ele fez antes tinha um propósito. Qual era o propósito maior? Enviar. Então, gente, o nosso propósito maior de vida para mim não tem outro se nós não sinalizar o reino de Deus. Seja com a minha vida, seja com as minhas finanças, seja no meu WhatsApp, seja no meu Facebook, quer beber, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para quê? Para a glória do Senhor. Então é um conjunto, não existe separação.
Não tem uma separação, não tem. Então, e por isso que é um pacote. É um pacote que aponta para um caminho. O problema, eu acho, né? Eu acho, né? Eu acho que nós perdemos essa visão do fim. Nós fizemos tudo isso e não temos um propósito. Estamos rodando em nós mesmos. Desculpa a expressão que eu vou usar, né? Nós estamos rodando atrás do nosso próprio rabo. Isso, estamos nos tornando uma lagoa contaminada, porque não tem comunicação. Não tem. Então, não é, por isso que é assim, e aí volto a dizer, mas nós temos igrejas boas, tá? Não podemos tirar isso. Vamos por uma das igrejas que eu mais amo é a minha igreja. Meus irmãos estiverem olhando aí, eu já fui, pastor Ralph, o que eu tenho de convite de igrejas, irmãos, para receber, para ser pastor auxiliar, um monte no Brasil. E eu falo assim, eu fui casado na minha igreja, meu filho foi apresentado na minha igreja, e eu amo minha igreja e não saio da minha igreja. Porque minha igreja é uma igreja, poucos membros, o senhor conhece, poucos membros. E a nossa igreja tem 2 missionários da própria igreja. Já teve mais. Nós já tivemos 5 missionários da própria igreja. Estou falando da própria igreja, fora os missionários que nós ajudamos. Sim. E foi lindo, porque esse momento agora de Covid, dessa crise, cortaram muita coisa, mas eles não cortaram a receita missionária. Porque nessa situação toda aí, que nós estamos vivendo nas nossas igrejas no Brasil, o que eu tenho de missionários que estão vivendo um aperto, porque a igreja passa por um problema, se ela não tem uma visão missionária, o que ela vai cortar? A primeira coisa é o sustento missionário. E eu tenho um testemunho fantástico de um pastor de uma igreja fantástica, que eles estavam passando por um problema muito sério financeiramente. Aí reuniu a igreja e eles falaram assim, gente, nós precisamos cortar os missionários. Eles têm 20 missionários. E eles falaram assim, nós precisamos cortar os missionários, porque senão nós não vamos conseguir fazer o templo aqui do lado. Realmente nós precisamos cortar. O pastor presidente falou. Então vamos cortar? Vamos cortar o cimento, vamos cortar a areia, e nós vamos adotar mais 10 missionários. Que isso? Vamos adotar mais 10 missionários, porque isso é a visão da igreja. Sabe o que aconteceu? Apareceu do nada um empresário lá, construiu toda a igreja para ele, por mais de 10 mil membros. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para qual é o propósito. Qual é o propósito? E eu acho que sim, que muitos nós, irmãos, pastores queridos das nossas algumas igrejas no Brasil, eles perderam esse norte. Encher a terra da glória de Deus. Perdeu. E nós precisamos realinhar. Por isso que eu gosto dessa palavra. Eu acho que a igreja está passando por um realinhamento. E quando eu falo isso, eu não estou desfazendo o que a igreja está fazendo. A igreja está fazendo muita coisa boa, mas ainda precisamos nos realinhar. Porque se nós vemos a história missional lá fora, gente, é só entrar no site da OM, da Jumib, de outras organizações, da Jocum, da Convenção Batista Brasileira, nós temos 0,01% de missionários no mundo. Pastor, eu vou contar uma experiência para vocês. Não foi lá fora, foi aqui no Brasil. Eu fui num lugar, no Brasil, muito pobre, e nós fomos evangelizar. E aí eu cheguei para um senhor, né, bem roça mesmo, um lugar bem roça. E aquele senhor estava com um chapelão, com um pedaço de folhinha assim na boca. Era no interior da Bahia, quase no interior da Bahia, entre Minas e o interior da Bahia. E ele falou, eu falei para ele assim, você conhece Jesus? E ele falou assim, rapaz, ali mora o seu José, ali mora o seu Adão, ali mora o Francisco, mas você está de Jesus, eu não sei onde mora não. Você acredita que esse cara, no Brasil? Então não precisamos ir longe não, irmãos. Eu vou para o Vale de Jequitinhonha quase todos os anos. Vai lá comigo lá. Eu te mostro, vai junto com a gente, nós vamos ter agora, não sei se vai ter, todos os anos nós fizemos uma viagem missionária junto com a igreja congregacional. Vai com a gente lá para você ver. Vai para o interior do Rio Grande do Sul, um dos lugares menos evangelizados no Brasil. E não estou convidando você nem para ir em lugares não alcançados, na janela 10/40, não estou falando isso não, coisa simples. Agora, nós como brasileiros, nós podemos, a nação nossa podia estar em lugares, igrejas, não. Então, nós precisamos desse realinhamento. A tua esposa está falando aqui para você deixar o pastor Israel falar. Desculpa. Não, eu estou aqui sendo abençoadíssimo com o Mauro. Eu acho que é um momento assim de... Minha esposa falou. Esposa é uma bênção, né? A esposa
Mas, assim, um aspecto que eu acho que também seria interessante a gente falar, porque, assim, né, a gente tem várias pessoas na igreja de diferente idade. Às vezes você tem muita dona de casa, que às vezes ela é a única cristã, o marido não é crente. E aí, quando você começa a falar de missões, do jeito que ele está falando, a pessoa pensa assim, pô, uma realidade para mim, que embora eu queira fazer, parece distante. Tem pessoas que têm uma vida assim muito restrita, né? Então é importante, eu acho que é importante a gente também dizer para você que é dona de casa, para você que tem uma vida às vezes, você às vezes está presa no seu dia a dia, com seus afazeres domésticos, que é missões a gente ir para um outro país, para um outro estado, mas você conversar com a tua vizinha, você evangelizar, não é? A pessoa que vai na sua casa, às vezes você compra um remédio, né? Isso é missões. É importante, porque às vezes parece que quando se fala muito de missões e a gente está tratando da questão numa visão muito mais assim, muito mais abrangente, Mauro está trazendo uma realidade muito mais impactante, mas é importante colocar essa visão missionária na realidade das pessoas simples que a gente tem. Eu me lembro que eu fui fazer um treinamento na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, do pastor Paulo Mazzoni. Para mim, sim, é uma igreja referência, é uma igreja apaixonante. E o pastor Wagner, que cuida das células lá, ele falou assim, a irmã que mais multiplica na nossa igreja é uma senhora semi-analfabeta. E é a pessoa que mais multiplica a célula. E aquilo foi muito interessante para mim ouvir, porque basta que você abra a sua boca. Agora mesmo, nós estamos nesse período de pandemia, e principalmente no início, todo mundo trancado dentro de casa. A minha mulher, né, vocês conhecem Zezé. Minha mulher é uma bênção. Minha mulher, cara, ela vive o reino 24 horas. Ela faz comida com o telefone aqui, chorando, orando com alguém. Cara, ela descobriu duas vizinhas, uma vizinha que mora porta com porta, e ela falou para mim assim, Luiz, eu vou botar uma carta para essa vizinha. Aí pegou e enfiou a carta por baixo da porta. Ó, se precisar de mim, eu estou aqui. Rapaz, em 2 tempos, ela entrou em contato com a menina, criou um relacionamento, descobriu que estava afastada da igreja, que a menina criava um filho, morava com a irmã. Eu sei que nisso o Zezé agora tem relacionamento com ela, faz culto, ora com elas. Então é importante falar isso, porque essas pessoas que estão ali às vezes na nossa porta, no nosso alcance, elas tendo contato com a gente, tendo contato com você na sua vida, por mais simples que seja, que pareça, porque às vezes a gente escolhe para quem vai falar, né? E uma vida é uma vida, não importa se é americano, inglês ou se é teu vizinho, se é o padeiro, se é o da farmácia, né? O Mauro falou uma coisa interessante, às vezes a pessoa esquece de dar bom dia, de cumprimentar as pessoas que passam por você, às vezes que estão fazendo uma tarefa humilde e você às vezes passa por ela e ignora. Mas é isso, é dizer que a oportunidade ela vai se apresentar para nós e a gente tem que estar apercebido de que qualquer pessoa para quem você esteja comunicando o Evangelho, você está fazendo missões. Sim. Posso? O nosso problema também é que, na verdade, existe algo místico quando se fala em missões, a impressão que eu tenho. E quando se fala em missões, a impressão que eu tenho é que nós fizemos algumas separações. O missionário da África. O missionário urbano. Eu não vejo dessa forma. Eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo para mim que existe um ambiente missionário no mundo.
E nós precisamos ter resposta de Deus para esses ambientes. Como também eu não consigo entender que, é claro que existe ali uma linha fina que se precisa se tratar, porque é claro que o apóstolo Paulo, eu acho muito bonito que vários, praticamente todos os livros do apóstolo Paulo, ele começa a narrativa dos livros falando assim: eu, apóstolo Paulo, separado para o evangelho. Então o apóstolo Paulo sabe que ele foi separado para o evangelho. É claro que nós temos homens missionários que são separados para o ministério. Ponto. Não adianta. Né? Então, e também sei também que tem alguns missionários que Deus chama ele para viver um ambiente na África, na Índia. Mas eu vejo assim, aquela palavra que Jesus vai falar assim, é porque Deus amou o quê? O mundo. Deus amou o mundo. Então o que eu estou querendo falar com isso? Aonde eu quero chegar? Nós precisamos ser do reino. Essa frase um dia Deus me deu. Nós precisamos ser do reino por onde o reino nos levar. Verdade. Aonde o reino me levar, onde o rei me levar, eu tenho que exercer esse chamado. É como eu gosto muito de uma aula que eu dou, que eu falo que nós precisamos ser missionário e evangelista. Não é um título, mas é um estilo de vida. Eu tenho que entender que, e aí dentro disso tem as minhas particularidades. Como é que eu vou sinalizar esse reino? O pastor Ralph, desculpa, né, brincar assim, imitar, ele fala devagar, manso, mas ele expressa o reino. Já o Mauro não, o Mauro já é maluco, né? Sobe um morro. Eu sou assim, desse jeitão, e Deus expressa o reino através da minha forma, como Deus expressa o reino da forma do pastor Márcio. Então o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender que o chamado é para todos. É para a irmãzinha que tem 70 anos, é para o irmão que tem 12 anos, é para o irmão que tem 15 anos. O chamado ele é para todos. O que nós precisamos entender é que nós precisamos exercer esse chamado aonde nós estamos. Seja na faculdade, seja no colégio. Eu acho muito interessante, o senhor falou a Juju, né? Tem uma história muito interessante e eu brinco com ela, com todo carinho. Eu brinco com ela que ela é a vovozinha do pó. Por quê? Nós fomos para o Vale de Jequitinhonha e a Juju foi com a gente. A Juju, quem conhece e quem não conhece, é uma senhora, não sei quantos anos a Juju tem hoje, eu não sei, talvez 80 anos. E nessa época, não faz muitos anos isso, acho que ela tinha uns 65 a 70 anos, ela já estava bem debilitada, e ela ficou do meu lado, assim, não, eu vou evangelizar com vocês, nós queríamos deixar ela. E rapaz, aquela mulher tinha uma paixão para evangelizar, e ela até foi confundida, por isso que eu chamo ela, tá? Ela foi confundida lá com uma mulher que levava o pó para o pessoal lá, por isso que eu chamo ela de vovó do pó, tá? E aí foi lindo, e a Juju tem, cara, essa paixão de falar de Jesus, na simplicidade dela, do jeitinho dela. Então aí volta aquilo que eu falei, que não é só no evangelismo que se coloca uma camisa. A impressão que me dá é que na missão se coloca uma camisa também. A gente não vive a integralidade da missão. Mas explica aí que não tem nenhum problema usar a camisa. Não tem problema, não. Pode usar a camisa. Só não precisa me dar. Assim, o que me parece, ô Mauro, pelo que a tua esposa está colocando aqui, as colocações da Ana são sempre muito boas. Eu ensinei ela. Assim, o que ela está falando aqui, pelo que eu posso entender, seria bom que ela estivesse aqui participando, é que aonde nós estamos, o reino está. Sim. Mas o que acontece hoje, Mauro, e o que eu tenho que, assim, eu tenho que fazer essa crítica, é que eu acho que não está se ensinando o reino. Está se ensinando religião. Você, quando entra para uma igreja local, você vai ter contato com os dogmas daquela igreja. Ó, aqui funciona assim, a visão aqui é assim, o batismo é de cabeça para baixo, você vai ter que entrar plantando bananeira, aqui a cor é azul, aqui a gente faz assim o culto, aqui. Então a pessoa ela é ensinada o modus operandi da igreja local. Agora, ela não é ensinada a manifestar o reino, porque o reino ele transcende o espaço físico da igreja. Uau, isso que a sua esposa eu acho que está querendo colocar aqui. Se você ensinar o reino, então Jesus falou para Nicodemos, você não está longe do reino. Quer dizer, e o cara era pastor, era um religioso, né? Então a gente tem que ensinar as pessoas que aonde elas estiverem, seja dentro do lugar físico num dia de culto, seja na sua casa, recebendo uma visita de um familiar, seja no trabalho, seja na escola, seja na esquina comprando um pão, seja na Índia, no Japão, onde for,
você é um agente do reino, você está debaixo do rei, porque o reino está dentro de nós, a gente leva. Deus marcou um encontro com você na igreja. Isso não existe. Deus marcou um encontro com você no domingo. Isso não existe, porque Deus ele já vai junto comigo. Essa concepção. Então, poxa, eu queria falar de Jesus para você aqui na fila do banco. Se você estivesse na igreja no culto domingo, seria bem mais fácil. Isso é religiosidade. Eu acho, o pastor Luiz Alves, que junto com essa interiorização e entretenimento, veio um manto de religiosidade sobre a igreja. Então as pessoas têm muito mais contato com a religião, com os dogmas da religião, do que propriamente com o reino. Tanto que muita gente sai por aquela porta ali, é bipolar, né? Aqui é um personagem, lá fora é outro personagem. Como é que você vai ministrar o reino lá fora se você só tem o reino domingo no dia de culto, né? É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou rindo porque eu tenho dificuldade. Me perdoa, pastor Ralf, me perdoa. Eu tenho dificuldade, gente. Eu tenho dificuldade desse negócio. Sabe por quê? Porque a impressão que eu tenho é que nós servimos um Deus, cara, que tem crise de identidade. Às vezes eu vejo um Deus, cara, que tem carência, que eu vou te abraçar, Senhor, e papai. É demais para minha cabeça. Eu acho que esse coração mesmo, rapaz, eu gosto da prática. Mano, vamos sair desse estágio em alfa aí, cara, e vamos fazer a coisa prática, cara. Sair do mantra, né? Pô, eu não consigo, cara, me perdoa, gente, me perdoa, gente. Eu te entendo, mas assim, lembra aquela passagem de Gênesis 32, quando Jacó encontra Esaú? Sim. Já no final do processo ali. Aí depois que eles entram no entendimento, Esaú chama Jacó para ir junto, ele fala assim: olha, vai na frente, porque se a gente forçar o passo, os meninos são novos, o gado é novo, e eles podem não suportar o ritmo, e eu vou caminhar no passo do gado e dos meninos. Às vezes, por mais que a gente, né, tenha a visão, já entenda o processo, você precisa esperar que outros reajam para poder chegar no ponto que você está. E às vezes, como a gente está tratando aqui, né, dos ministérios da igreja, tem a fase em que a pessoa tem que passar pelo tratamento. Não adianta você mandar ela ir. Sim. Por mais que ela queira, se ela for, ela vai acabar gerando problemas. Sim. Então, tem pessoas para cuidar de cada fase. Exato. Né? Ele é o evangelista, mas o mestre tem o papel dele no processo. Tem. Ele não vai fazer o trabalho do evangelista. Né? Ele vai fazer o trabalho de trazer a base, o fundamento da palavra. Sim. Né? Não quer dizer que ele não vai evangelizar. Sim. Mas mas a ênfase do evangelista é maior. Né? A ênfase do evangelismo é maior, mas o mestre, a ênfase dele é o quê? É o fundamento. Fundamento da palavra. Então, cada um vai ocupar o seu espaço, e o mestre não adianta, ele vai ter a mesma garra que você tem para o fundamento, para dar o fundamento, para que essa pessoa chegue no ponto que você está e vá. Mas é preciso ter uma pessoa com esse incêndio que o Mauro tem, para que a pessoa, quando chegue no ponto que ela tem que ser enviada, não seja desperdiçada. Não, eu acho importante. É passar do ponto, né? Quer dizer, você tem que ter essa estrutura na igreja, essa paixão evangelística missionária, para identificar, olha só, aquele fulano ali tem um chamado para, por exemplo, para trabalhar com pessoas que perderam filhos para o tráfico, um exemplo. Uhum. É um missionário. Sim. Tem um chamado para isso. Mas aí você vai falar assim: mas essa pessoa ainda não está preparada. Ok, então vai ver o trabalho dos ministérios, o discipulado, o pastoreamento, né, o ensino. Mas chega uma hora que a pessoa está pronta. E se não tiver alguém que identifique isso, para enviar, é como eu estava falando, eu vejo a tua palavra em associação com a palavra dele. Não, claro. Porque tão ruim quanto mandar uma pessoa despreparada é não mandar aquele que já está pronto, que já está na hora de ir. Os 70, eu não sei se os 70 estavam prontos, eu não sei quem eram os caras, mas Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e vai. Entendeu? E os caras foram, não leva isso, não leva aquilo, não leva isso, não. Se entrar faz isso, não sei o que, não sei o que. E aí, o que me surpreende é na volta, quando o que você espera que seja perguntado aos caras, né? Quantos demônios vocês expulsaram, quantos vocês curaram? Aí Jesus falou assim: faltou alguma coisa para vocês?
Quer dizer, como se o mais importante que Jesus queria mostrar para os caras é: se vocês estão indo enviados por Deus, e não vai te faltar nada. Quer dizer, essas coisas da paixão missionária, que o cara vai na certeza que aquele que mandou vai bancar. Quer dizer, mas é preciso ter na igreja essa condição de chegar e falar assim: olha só, pastor, eu quero ir para o campo, eu quero ir, seja aqui na comunidade aqui atrás, ou seja lá para o Japão, eu quero ir para o campo. Tá bom, chama o discipulador. Quem é esse discipulador? Pastor Luiz Ralph. Pastor Luiz, vem cá, está aqui o fulano e está achando que é o momento dele ir. O que você acha? Você acha que está pronto? Olha, eu acho que está pronto. Ele está, pelo que eu tenho visto na vida, ele está pronto. Então, meu irmão, vaza. Vaza. O que você precisa? Vaza. Deixa eu só fazer uma colocar. Acabou a bateria do microfone aqui? O que eu ia dizer... Não, eu desliguei sem querer. O que eu ia dizer, assim... eu estou de acordo com tudo que vocês estão dizendo. Eu só queria colocar assim: o fato de nós estarmos tratando disso aqui hoje é para que essa voz, né, que a gente está evocando de novo, a voz do evangelismo, de missões, possa estar ecoando de novo, reverberando dentro da igreja, porque no processo todo é que os ministérios aparecem. Então, se você tem a voz de missões e evangelismo ecoando dentro da igreja, as pessoas que foram separadas por Deus, elas vão sentir o coração e vão querer responder. Obviamente que elas estão sendo acompanhadas, mas a gente vê e você identifica a paixão, obviamente, e o que você vai fazer é direcionar, porque cada pessoa que tem o seu chamado, no processo a gente vai identificando, né? Você identifica logo. O chamado é alguma coisa que vem com a pessoa e em pouco tempo a gente percebe, na medida em que ela se envolve, na medida em que ela se compromete com a visão. Então é importante, assim, eu só quero reforçar que o fato de aquela colocação que eu fiz, mas considerando que a ênfase aqui é o evangelismo e o trabalho missionário. Agora você vê como é importante o mal necessário, né? Quer dizer, quando não há uma cultura, tem que ter uma pessoa para... Como Arão, né? Arão não era para existir. Deus não pensou em Arão. Ele levantou Arão porque Moisés amarelou. Né? Quer dizer, mas Arão foi um ministério meio muleta, quer dizer, não era para estar ali. Eu me lembro, por exemplo, que a nossa igreja é zero em relação a nossa igreja tinha 80% dos membros da igreja que não eram da comunidade. A gente está numa comunidade e 80% das pessoas que vinham para cá não eram da comunidade. Estava errado. Tinha uma coisa errada. Porque você tem uma igreja plantada no local, ela tem que servir a comunidade local. Primeiro. Aí, mas quando a Verônica chegou para a igreja, eu tenho que citar a Verônica, porque a Verônica é a pessoa que está trazendo esse peso. Ela começou com mais ideias, cara. Ela veio com a ideia: vamos fazer uma aula de dança. E eu falei: aula de dança? Mas vai ocupar aqui o lugar de culto e vai ser um problema, tem que desarrumar cadeira, pessoas estranhas vão chegar aqui na igreja, vão talvez observar os equipamentos e depois vão relatar o que tem de equipamento para outras pessoas que podem trazer um problema. E isso eu via. Aí ela não via nada disso, porque ela falou assim: não, mas nós temos que abrir o espaço para a comunidade, porque nós começamos a orar pela comunidade. Quando você ora pelo campo missionário, seja ele do lado da igreja local ou seja distante, Deus começa a mover, né? Rapaz, nós começamos a aula de dança, fizemos uma campanha, levantamos os padrinhos, temos hoje 23 meninas. Cara, aí veio a resposta de Deus. Na primeira semana que nós abrimos a igreja para aula de dança, uma família trouxe uma menina e ela teve contato com a igreja e veio o testemunho. Ela tinha feito uma operação de apêndice e deu problema, mas aí aqui ela recebeu oração através da aula de dança. Ela não conheceria a igreja, o reino, se não tivesse a aula de dança. Aí Deus começou a falar comigo sobre isso. Se a linguagem da comunidade, quer dizer, o projeto social que você tem de abrir o espaço da igreja porque cada campo missionário tem uma linguagem. Sim, cada lugar. Então você tem que saber o que vai atingir. Então aqui, por exemplo, como a Verônica falou naquela live que nós fizemos aqui, não tem pessoas de cesta básica aqui atrás. Nós não temos pessoas paupérrimas ou pessoas que estejam em profunda necessidade.
Então não adianta você dar comida, cesta básica, não precisa de cesta básica. Agora, quando você oferece um benefício a nível de crescimento, algo que vai melhorar a família, algo saudável, que vai tirar aquele jovem do influência do tráfico. Eu já percebi isso, que um pai que vê na igreja uma oportunidade de o filho não se envolver com mais companhias, ele gosta. Então a igreja entra com uma opção. Ó, minha filha, em vez de ficar lá com um namoradinho ou com uma amizade errada, vai para a aula de dança. Isso está dando certo. É a linguagem da comunidade aqui. É quando a igreja entra num segmento, né, que vai... É isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer, tem que ter uma pessoa que faça contracultura dentro da igreja. O mal necessário faz isso. Ele vem com uma contracultura. A cultura da igreja não é missionária, mas ele vem e destrói isso aí e muda o paradigma daquela igreja. Não vai anular as outras coisas, os 5 ministérios, mais geracional, mais intercessão, mas toda a estrutura da igreja vai continuar. Mas tem que entrar com a missão. A missão, senão você não abre para fora. Mas isso não é mal necessário. Quando o Mauro falou isso semana passada, eu entendi. Porque ele falou assim, me corrija, tá? Ele falou assim, eu não gosto de evangelismo. Ele não é que ele não gosta de evangelismo. Evangelismo é o ato de evangelizar. Ele não gosta de eventos de evangelismo. Agora no sábado agora vai ter... Isso, exatamente. Porque, na verdade, é contraproducente, é só desencargo de consciência. Isso. É só uma programação. Era isso que ele estava condenando. Então, o que você está fazendo não é um mal necessário. É algo importante, porque você está trazendo a comunidade para dentro da sua igreja. A comunidade está vendo a igreja diferente. É aquilo que eu falei. As pessoas pensam, às vezes, passam na porta, olham uma igreja e não entendem por que o crente gosta tanto de estar dentro da igreja. Depois que ele entra aqui e começa a viver... Ele descobre, fala, caramba, aí ele não quer sair. Aí acontece o contrário, ele não quer sair, né? Mas isso é importante. Pastor Márcio, eu falei que eu falei, bota ele, porque ele é equilíbrio. Eu vi o equilíbrio. Mas só deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Beleza. Que o pastor Ralph falou assim, não sei se o pastor Ralph falou nessas frases, ou se eu entendi errado, né? Talvez na sua fala aí que você falou assim, a gente precisa ter pessoas preparadas, né? Eu acredito que tem que ter pessoas preparadas, sim. Mas também acredito que a Bíblia nos mostra muitas pessoas que não estavam preparadas. Pedro mesmo não estava preparado. O cara corta a orelha de um, nega Jesus, né? Então, e nós temos também, Moisés não estava preparado. Abraão não estava preparado. Então, eu não estou falando que também temos que pegar totalmente uma pessoa despreparada, não estou falando isso. Mas a gente vai se preparando também. Eu vou te dar um exemplo. Vocês lembram do primeiro Rock em Rio? Sim, em 85. Eu quase vi no Rio de Janeiro de carona. Aquela época era a época de visão de... Lembrando que a gente estava tratando aqui. Não é? Eu me lembro que foi um grupo evangelizar. Tá certo? E no grupo do evangelismo, a gente vai até falar uma coisa aqui que é até ruim. O que aconteceu? A gente soube de irmãs que, em vez de evangelizar, se envolveram com pessoas do Rock em Rio. Saíram daqui para evangelizar, chegaram lá, em vez de evangelizar, meu irmão, entraram na baderna. Então, quando a gente fala do preparo, eu não quero, como é que eu vou dizer? Eu não estou querendo tornar a coisa legalista, não é isso. Não é porque a pessoa se converte e ela tem muita paixão, mas ela tem muita coisa para ser tratada nesse sentido, né? Mas não é nada assim, tem que passar por uma escola de evangelismo. Não é isso, não. Entendi. Quando você recebe a pessoa que ela se converte, tem um processo para ser desenvolvido. E também concordo, ela não tem. O Márcio falou aqui uma vez, acho que foi na semana passada que você falou, que você disse que o discipulado leva em torno de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Então, você já na tua experiência, você já percebeu que com esse tempo você consegue ver a pessoa madura. Isso. Né? Não quer dizer que antes ela não possa fazer participar de determinadas ações, porque o
Você vai falar para ele, cara, você é um depositário do Espírito Santo. O Espírito Santo está na tua vida. E pode acontecer, o cara é novo convertido, que ele vai estar numa situação e que Deus vai usar ele. Então, não posso falar, não posso fazer, eu tenho que chamar alguém. Não, se você está lá, dentro da tua casa, você é canal do Espírito Santo. Você está na escola, você é canal do Espírito Santo. Você é um depositário. No momento em que você aceitou a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. Você é um depósito da unção, da graça, do amor e da misericórdia. Agora, obviamente que essa pessoa vai passar por um processo de maturação, de crescimento. É a questão do chamado. O chamado missionário, ele tem que passar por um treinamento. Não precisa fazer um treinamento formal, mas aquela pessoa que tem um chamado, e dependendo se for uma missão transcultural, tem um preparo, né? A pessoa, por exemplo, eu recebi um chamado para países de língua francesa. Eu falei, isso foi em 2012. Aí eu falei, o que eu faço, senhor? Você vai fazer um curso de francês. Mais nada. Fui 4 vezes na França. E eu falei, não é aqui. Ele falou, não é aqui na França. É em outros países de língua francesa que eu vou te levar. E tem o tempo certo. Agora, as pessoas precisam... o fogo missionário não tem nada a ver com o discipulado. O problema é o envio, né, Mauro? É o envio, porque tem a hora de você ser ganho, de ser trabalhado, mas tem a hora, pelo que eu pude perceber hoje desse nosso bate-papo aqui, é que você não pode perder a passada do tempo. Quer dizer, às vezes o cara está pronto e a igreja dorme. Aí o cara perde a oportunidade. Acho que assim, se você pega uma pessoa, mesmo que seja nova convertida com fogo missionário, ela tem que ser trabalhada. Você não precisa mandar o cara com uma semana de convertido, mas você sabe que ali tem um missionário em potencial. Sim. Então você tem que... nós temos uma pessoa aqui que tem um potencial missionário, seja missões urbanas, transculturais, internacionais, não importa. Mas vamos trabalhar, vamos direcionar, vamos... amadurecer, tratar caráter, essas coisas todas, discipulado, para que quando chega um momento que Deus fala, vaza, Jesus trabalhou com 12. Um não deu certo. Ainda deixou o trabalho para o Espírito Santo terminar. Porque ele não terminou com Pedro. O Espírito Santo terminou com Pedro. É ou não é verdade? Sim. Agora, quando Pedro prega na primeira palavra dele, 3.000 se convertem. Aí começa a colheita, entendeu? Mas foi um trabalho de 3 anos ali e que Jesus não conseguiu dar o finalmente. Mas chegou a hora do envio. Mas Pedro estava sempre na agulha. A hora que fosse necessário, ele iria, entendeu? Então, a igreja precisa ter esse despertamento missionário, não abrindo mão das outras estruturas que tem, que é o pacote do reino para o cara, mas também não pode perder a passada. Uma das coisas que acontece quando a igreja não envia ou não potencializa aqueles a qual Deus tem chamado para o ministério, nós estamos gerando pessoas frustradas no mundo. Eu já tive e tenho o prazer de andar boa parte do Brasil ministrando nas igrejas. O que eu encontro de gente no final do culto querendo falar comigo, mandando e-mail para mim, não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. São vários. Me convidando para almoçar, para jantar. E sabe qual é o assunto? Mauro, hoje eu tenho uma boa casa, hoje eu tenho uma empresa assim, hoje eu tenho um carro assim, e sou uma pessoa frustrada. Eu falo, por quê? Porque lá na minha infância eu tive um chamado, e eu mergulhei isso, e hoje eu estou vivendo num ambiente que eu não consigo me ver fazendo isso. E eu peguei o meu ministério e eu empurrei chão abaixo, e hoje a minha vida é para ganhar dinheiro, somente para ganhar dinheiro, e eu vivo frustrado. Aí eu vou te fazer uma pergunta para você, para os pastores, né, para você, irmãos que estão em casa. Será que é possível nós termos irmãos dentro das nossas igrejas vivendo uma vida frustrada, mesmo com Jesus? Eu te falo que sim. Sim, com certeza. Com certeza. Se estiver fora do propósito. Exatamente. Sim. Aí que eu falo assim, fora do propósito de Deus. Sabe, pastores, né? Eu conheço muitos missionários mesmo, né? E eu tenho várias propostas, já tive várias propostas para ir para fora do Brasil,
para ir para o Afeganistão, para ir para a Índia, para ir para a Bolívia, para ir para a África, para ir para um monte de lugar, para os Estados Unidos, para o Canadá, um monte de lugar. E eu tenho uma convicção muito forte no meu coração que Deus me chamou para ser um missionário urbano. E eu sou realizado quando eu estou com os moradores de rua, aqui embaixo do viaduto de Madureira, sentado no chão com eles, na comunidade, no meio dos meninos lá do movimento, com um fuzil para... Eu amo esse ambiente. E sou realizado nisso. E eu não consigo, às vezes assim, eu falo assim, cara, se eu tivesse dinheiro, eu não era tão realizado do jeito que eu sou hoje. Eu sou realizado. Ou se você estivesse na Índia. Rapaz, porque você, aí não estaria, a Índia pode até uma necessidade missionária, mas não teria propósito para você, né? Quando você está porque há necessidade e propósito, né? Uhum. Você não pode tomar decisões em cima de necessidade. Sim, em cima mas de tem que ser em cima do propósito. Você tem que estar no teu propósito. Sim. Ah, mas poxa, ô Mauro, está precisando de gente na África. Sim, mas não é o meu propósito. Deus vai mandar pessoas para lá com um propósito de lá. Sim. Mas o meu propósito está aqui. Sim. Nos moradores de rua. Mas aí dentro dessa fala aí, eu gosto de falar o seguinte, mas nós como missionários, como irmãos, né, para o reino de Deus, nós precisamos ser articulados. Sim. Né? Nós precisamos entender também que mesmo eu estando aqui no Brasil, eu posso tocar na Índia. Sim. Mesmo eu estando aqui, eu posso tocar nos países do Oriente Médio. Nós somos missionários por muitos anos lá na Igreja Presbiteriana. Através da nossa vida, o Oriente Médio foi tocado. Sim. Através da nossa vida, a China já foi tocada. Quando eu falo tocada, não é alcançada, tá, gente? Né? Nós temos participação lá. Sim. Através da nossa casa, a África já foi tocada. Então, assim, mesmo sendo um missionário urbano, eu entendo que por isso que eu falo que eu não estou desligado desse universo. Sim, sim. Por isso que eu falo, aquela fala que eu falei, né? Para mim, não existe missões aqui, missões lá. Para mim, missões é o ID de Jesus. E o ID de Jesus é na favela, como na África, como na Índia, como em qualquer lugar do mundo. Onde você estiver, você espelha o reino. Aonde o reino me levar, ali eu vou estabelecer o reino e sinalizar o reino de Deus. Bom, queridos, olha só, nós já estamos aí chegando a 1 hora, quase 1h30, mais de 1h30 de programa, 1h45 minutos. Quase 2 horas de programa. Gente. E nós temos que terminar. Infelizmente o assunto está bom, o pessoal de casa está gostando muito aqui. Eu quero falar que o nosso convite, né, esse mês, nós vamos falar o mês todo, todas as quartas-feiras. Você vê que é o primeiro assunto que não fica num dia, né? Missões e evangelismo. Já estamos no 2º dia e vai ser o mês de julho todo. O pessoal aqui da igreja não abre mão de você aqui às quartas-feiras para criar um paradigma. Não, estou falando sério, eu tenho que deixar o legado. Vamos lá. Então, criar um paradigma, e isso é uma coisa importante. Para servir o reino. Então quarta-feira estaremos aqui de novo para continuar tocando esse assunto. Se o pastor Ralph quiser voltar, será um grande prazer. Outros pastores também que podem ser indicados, que têm não vou dizer os maus necessários, mas as pessoas que vão incendiar outros corações, né? O Mauro é um incendiador, ele é um incendiário, né? Mas tem que ser evangelista. Mas quando você é apaixonado, você incendeia, né? A diferença é essa, Luiz. Quando você está fazendo algo no reino de Deus pelo qual você é apaixonado, está no seu lugar, você está motivado, você tem o seu prazer naquilo ali e você desperta isso em outras pessoas. Só para terminar, o que aconteceu com Timóteo, né? Ele viu Paulo ser linchado na saída de Listra porque ele não aceitou a honra humana dos caras que botaram ele nos ombros, e os deuses vieram à terra e ele foi linchado, tirado para a cidade como morto, mas os irmãos oraram por ele, a missão, né? Ele voltou para dentro da cidade para poder continuar a pregar. Você vê como é que ardia no coração de Paulo ganhar aquela cidade chamada Listra. E quem estava observando tudo isso? Timóteo. E ele falou o que você falou. Pensou, eu preciso seguir esse cara. Eu preciso ter esse... O que levou esse cara a quase ter morrido? Voltou para a cidade de novo para continuar a ministrar. Quer dizer, isso é a paixão de Paulo pelos não crentes, né? Por aqueles que não eram judeus, né? Que era o chamado dele, né? A paixão de Paulo, apóstolo dos gentios, né? Mas, cara, esse assunto é um assunto muito extenso. A gente tem que terminar. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo, vai ficar disponível.
Se você não é inscrito no nosso canal ainda, por favor, faça a sua inscrição, Comad ao vivo, deixe o seu like, ative o sininho para que a gente possa sempre estar em contato com você. Por favor, continue mandando perguntas, observações. Gostei muito aqui da participação da Ana. Ana, acho que, poxa, eu queria que você estivesse aqui, né, Ana? Eu fico um dia em casa e a Ana vem. Pode ser. Né? Pode ser falar sobre o projeto Voar, né? Eu fico lá e ela muito eu vou legal. Legal. Dar de Uber. Então, será um grande prazer receber você aqui, Ana, ou qualquer outro. Podemos trazer um missionário também, um missionário como esse, angolano, pessoas desses que têm essa experiência missionária, para contar também suas experiências. Eu acho que seria legal nós trazer o pastor Marcelo aqui, Marcelo lá do Vale do Ipê, uma igreja, a gente volta a dizer, não desmerecendo a igreja dele, pelo amor de Deus, mas é uma comunidade pobre, é uma igreja pequena, e o cara arrebenta. Amém? Então, poxa, pastor Marcelo, se você está assistindo... Ele está assistindo. Desde já você já está convidado para estar aqui. Mas eu queria então fazer nossas considerações finais. Pastor Luiz, uma grande honra recebê-lo aqui. O senhor sabe que o senhor mora no nosso coração, no coração da igreja. Tu vai fazer média igual ele ficar me chamando de senhor, pelo amor de Deus. Senhor não. Então, para você, pois é, mas é uma questão de respeito, né? Eu aprendi isso na minha vida, é uma questão de honra. Então, eu sei que no nosso contato pessoal não rola isso. Não rola mas mesmo. Aqui eu acho que é uma honra que a gente tem que... o respeito que a gente tem que ter. Eu respeito muito os pastores. Eu acho que pastor é um missionário nessa terra, né? E quem está à frente eu respeito muito, e também os missionários. O Mauro, ele é um missionário, como missionário ele é pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, ele é um pacote, né? Não tem jeito, depende da situação que hora se apresente no momento. Mas eu queria que você então fizesse umas considerações finais para a gente terminar essa live. Eu acho que se eu fosse resumir assim humildemente na minha percepção, é importante a gente considerar que todos nós temos um chamado de Deus. Cada um de nós, nenhum de nós nascemos ou fomos chamados para o Evangelho apenas para ser uma peça decorativa. É importante você entender que existe uma demanda na sua vida e que você precisa responder a ela. Com certeza Deus tem investido na sua vida para que através de você outras pessoas possam partilhar das mesmas coisas que você vive hoje, essa realidade que você vive hoje, que é proveniente da obediência que alguém teve a esse mesmo propósito, foi canal de Deus para você, e hoje Deus quer que você seja canal para outras pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui com o Mauro, de estar tocando num assunto extremamente importante, relevante para a igreja. Nós estamos num processo ainda de pandemia e sempre as pessoas perguntam, né? O que vai ser a igreja quando acabar essa pandemia? A gente está pensando no que vai ser quando acabar a pandemia. A pergunta é o que nós estamos sendo hoje? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Nós estamos falando de missões e como fazer missões hoje? Não é uma resposta fácil. Agora, eu sei que nós precisamos estar atentos, irmãos, porque cada dia é uma oportunidade, cada pessoa que passa por nós, cada pessoa que a gente tem o contato, é tempo de falar de Jesus, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de anunciar o reino, porque a gente não sabe, o amanhã não existe, existe o hoje e o agora. Amanhã a gente não sabe, de repente Jesus volta, o que vai acontecer nós não sabemos. Então, eu quero deixar aqui essa palavra também de despertamento para você e para mim, porque o fato de estar aqui não quer dizer que a gente está aqui para ensinar, não. Nós estamos aqui para aprender, e eu fui muito tocado hoje, fui muito impactado com a sua vida. É uma bênção estar aqui com você, é uma bênção estar com você, Márcio, sempre, somos amigos, e eu amo esse lugar, eu amo os irmãos da Comad, eu amo a vida do pastor Márcio, os irmãos da igreja. Então, quero deixar aqui o meu beijo, um carinho para todos, uma boa noite. Mauro. Queridos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. O presente do Senhor está aqui na igreja, com o pastor Ralph aqui, um camarada inspirador, né? Eu ouvi várias mensagens dele, do Senhor lá na nossa igreja.
Temos um carinho muito grande na nossa igreja para o senhor. E quando eu falo senhor é pelo respeito, né? Pastor não é falar, né? Esse cara aqui é meu amigão, né? Se tornou um brother, tomamos muito café junto e vamos tomar muito mais café junto ainda. Você tem que ir na minha casa, que você não foi na minha casa ainda, né? Só me convidar. Então vai na minha casa. E não pode faltar Coca-Cola. Tá bom. E um prazer muito grande estar com vocês. Eu queria só deixar um anúncio para vocês, se vocês depois puderem, tá lá no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Mauro Bueno. Só procurar, você vai ver já. E eu estou lançando um projeto chamado Café Online, onde nós vamos falar sobre missões, né? Vamos fazer um trabalho muito legal, estamos trabalhando para isso e vai ser legal. Então, eu gostaria que você pudesse também nos seguir. Nós vamos tentar buscar um dia que não fique com as lives das igrejas. Nós vamos achar um horário bom lá e vamos fazer tanto gravado também como ao vivo, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço e que Jesus abençoe a sua noite.